Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Estou gravando então mais uma aula para vocês, para ajudar um pouco na leitura dos textos da disciplina. Na aula de hoje eu vou falar então sobre aquele material da Nancy Sherman que eu traduzi e que vocês receberam, e que também trata do tema da moralidade das emoções, né? O modo como as emoções contribuem ou prejudicam, digamos assim, né, as nossas deliberações morais. Eu vou fazer uma apresentação curta, então é um texto pequeno. Ele trata dos 3 pontos fundamentais, que é o papel epistêmico, o papel expressivo e o papel motivacional das emoções na moralidade. Então, vamos lá. Essa aqui é a Nancy. Ela é uma professora da Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. Ela se iniciou a carreira como uma pesquisadora, uma scholar de Aristóteles, né? E especialmente sobre a ética aristotélica. Então, ela tem um livro bastante conhecido, um excelente livro, né, que se chama essa é a Fábrica do Caráter, a teoria aristotélica da virtude. E depois ela tem um outro livro, esse Making a Necessity of Virtue, que é uma coletânea de ensaios sobre Aristóteles e Kant. E mais recentemente ela passou a se interessar por temas também durante todo esse trabalho mesmo, quando ela escreveu sobre Kant, ela sempre intercalava a abordagem dela comparando com Aristóteles e tentando apresentar Kant como um autor que tem uma psicologia moral mais rica do que nós normalmente assumimos. Ela também, mas então, por ela estar envolvida nesse projeto, ela sempre procurou apresentar ele como um autor, o Kant, né, nesse caso, mas apresentar todos os autores, né, digamos, que ela abordou, né, enfatizando o papel dessa psicologia que eu chamei moral mais rica, né, que envolve não só pensar o comportamento moral como baseado no princípio do dever, né, no caso do Kant, envolvendo e teria lugar então nessas abordagens também para as emoções. Então ela sempre valorizou muito, né, o papel das emoções na moralidade, e mais recentemente ela tem feito um trabalho meio aplicado assim nessa direção. São esses textos que têm a ver com a ética da guerra, ou ética do guerreiro, melhor dizendo, né? Um deles se chama de 2015, After War, que é a pós-guerra, né? Curando as feridas morais dos nossos soldados. Ela tem uns ensaios muito interessantes aqui sobre culpa em soldados veteranos do Iraque, por exemplo, que tinham um batalhão, né? E perderam a parte da sua equipe, então muitos deles se culpam, né? Então ela tem interesse, ela tem estudado como que a empatia, por exemplo, pode ser importante para aliviar esses processos, né, de empatia, autoempatia, né, uma empatia consigo mesmo, ser um pouco generoso assim consigo mesmo é uma forma de não se sentir tão culpado, né? Depois ela tem um outro texto de 2010, se chama A Guerra Não Narrada, Não Contada, né, que é dentro da cabeça, dentro do coração, da mente e da alma dos nossos soldados. E o mais conhecido desses todos é um livro de 2005, né, que são os guerreiros estoicos, né? Ela analisa daí as virtudes e como a filosofia por trás a filosofia antiga fornece um pano de fundo para a ética militar, né? E
todo esse trabalho, então, tem uma valorização assim, muito forte das emoções, porque as emoções dentro da história da filosofia, no mundo antigo também, elas sempre foram importantes, né? E ela tenta usar essa sabedoria, a abordagem, né, clássica das emoções para compreender fenômenos modernos, como, por exemplo, uma mudança na sensibilidade militar, né? Ela também insiste nessa ideia que os antigos, eles, soldados especialmente, né, eles jamais se aceitavam, né, assim, que eles tinham alguma culpa, alguma responsabilidade, não era um fenômeno esperado de um soldado que ele descrevesse a si mesmo como alguém que falhou no campo de batalha, alguma coisa desse tipo, né? E isso hoje se tornou bastante comum, né? As narrativas mudaram e elas originaram então emoções de um outro tipo e que ela tem se interessado então por examinar esse tipo de emoção. Então, não o texto que a gente vai analisar não é dessa leva, né? É um documento separado, se chama um texto sobre a história das emoções, né? Então eu selecionei aqui uma parte dele, traduzi para vocês, e essa parte aqui trata das três funções. A primeira função, então, como vocês viram, é a função epistêmica. O que é a função epistêmica? Eu já falei ontem um pouco na aula sobre o Oakley, né? Ela diz que as emoções são como disposições ou sensibilidades que nos ajudam a reconhecer e rastrear características moralmente salientes dos nossos ambientes. Elas são modos de percepção, né? Isso quer dizer, então, que se eu me coloco numa determinada situação, estou andando na rua, por exemplo, sinto medo, esse medo é uma forma de rastrear, é uma forma de monitorar o ambiente, né? E no caso das emoções relevantes, né, para a ética, então, elas também teriam esse mesmo tipo de característica. Elas sinalizariam situações em que o medo me mostra que tem uma ameaça, né? E a compaixão me mostra que tem alguém em necessidade. Então, ter essa sensibilidade é uma forma de conseguir rastrear situações moralmente relevantes do mundo ao nosso redor. Ele ajuda a gente a perceber, né, particularidades do mundo que de uma outra forma a emoção aqui ajuda, né, que de um outro modo nós não perceberíamos. Então, se eu for uma pessoa empática, eu vou conseguir perceber uma perda, né, de um amigo como algo difícil para ele, né, e vou tentar ver o que eu posso fazer para ajudar, eu vou pedir uma folga do emprego para ficar com ele, né, são esse tipo de percepção do que se passa com outras pessoas e do que eu posso fazer, né, está diretamente vinculado a ter a sensibilidade adequada, né, no sentido que ela está sugerindo. Essa é uma teoria, né, das emoções como detectores. Lembra que eu falei do radar, né, como se elas fossem sistemas de alarme assim, que rastreiam o que acontece, né? É uma teoria que tem sido bastante cognitiva, né, sobre as emoções, que tem sido aceita por bastante pesquisadores. Essa é a Catherine Eld, uma professora de Harvard também. Ela articulou essa mesma concepção. Ela diz que a percepção, ela faz uma comparação, então, das emoções, elas se parecem com percepções nesse sentido. A percepção é tanto disparada quanto indicativa de aspectos do ambiente, né? Os sistemas, então, se vocês pensarem no olho, o toque mesmo, né? Ele é disparado quanto indicativo, né? Eu vejo uma coisa azul, eu não fico indiferente, né? E eu percebo características, não sei, de um pássaro azul que eu não estou acostumado a ver. Os sistemas perceptuais evoluíram e perduraram, pois suas informações promoveram a adaptação. Ser capaz de ver, ouvir, cheirar um predador, assim como sentir instintivamente medo dele, amplia as perspectivas de fuga do animal. Fuga nossa, né, do animal. Então, assim como a percepção, as emoções, elas são formas de
perceber, né, características da realidade que são relevantes para nós. Elas são parte de um sistema adaptativo, evolutivo, que fornece de maneira rápida, sem custo, sem processo reflexivo. A emoção ela é imediata, né, automática, e com isso eu consigo me preparar melhor, né, para enfrentar ameaças ou ajudar, né, a ver necessidades, etc., do ambiente. Mas assim como as percepções, como elas não são infalíveis, né? As emoções elas têm condições de adequação, né? Nem sempre uma emoção disparada, isso é o que o Ronald Souza chama de subjetividade das emoções. Elas têm um aspecto subjetivo, elas não rastreiam infalivelmente o que acontece, assim como acontece também com a percepção. Então, se eu vejo algo como azul, né? Se eu vejo um pássaro azul, isso é uma evidência que o pássaro é azul, mas não é uma evidência conclusiva, porque eu posso estar num ângulo, não sei, que ele parece azul, né, mas na verdade ele tem uma outra cor. Então, estar apavorado, por exemplo, com alguma coisa é uma evidência de que algo é perigoso, mas não é uma evidência conclusiva, porque eu posso simplesmente ser uma criança, não sei, se disfarçou de leão, não tem nenhum leão no pátio da minha casa. Então, uma reação emocional, ela oferece acesso epistêmico, mas é um acesso epistêmico falível, né? O que a Katrin Eldon chama de defeasible reasons, que são razões derrotáveis, né? Ou razões canceláveis, que eu tenho. A evidência emocional é uma evidência importante, é boa, mas ela não é infalível, não quer dizer que ela sempre vai funcionar. Então, o meu medo, por exemplo, da tempestade é uma razão. Eu traduzi ali defeasible por derrotável para julgar que a tempestade pode ser perigosa. Não é, portanto, é uma razão amparada, né, numa avaliação que mostra que vai garantir, né, que de fato vai chover, mas eu preciso de algum tipo de avaliação, né, para ter certeza que é isso que vai acontecer. E essa avaliação aqui é interessante, eu vou falar sobre isso no próximo tópico da epistemologia, né? A avaliação que a Eldon está sugerindo aqui não é uma avaliação reflexiva constante, né? Ela diz que tudo mais constante, as nossas emoções elas são adequadas, falíveis, né? Não preciso fazer nenhum tipo de processo de qualquer ordem para conseguir segui-las, né? Eu vou ter que dar uma pausa aqui porque o